Amados, estamos agora nesse momento em que todo primeiro domingo nós participamos da ceia do Senhor. E esse é um momento muito sublime, muito importante, para que os irmãos tenham a compreensão exata do significado da ceia. E, vez por outra, eu gosto de trazer menção a esse momento do qual o Senhor Jesus, Ele cumpriu o propósito eterno de Deus. E foi o último ato do Senhor Jesus com os seus discípulos, quando Ele toma a última ceia. E o Senhor Jesus traz lições para o seu povo, para a sua igreja, acerca desse momento ímpar da igreja. E o texto que eu quero ler com os irmãos se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse texto que os irmãos já conhecem, no capítulo 11. E eu quero mencionar, irmãos, mais um pouco do que a palavra do Senhor nos fala sobre esse momento, que o Senhor Jesus disse que devemos assim fazê-lo até que Ele volte, em memória. E o texto que nós conhecemos e quero compartilhar a partir do verso 23, o capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a trazer algumas orientações para a igreja de Corinto, uma igreja que precisava ser alimentada do poder do alto, do Espírito Santo, uma igreja que estava tendo um momento em seu seio de uma falta de compreensão espiritual acerca das coisas espirituais, uma igreja que estava vivendo um momento muito difícil na sua caminhada, em que os irmãos buscavam a espiritualidade, mas era uma espiritualidade muito tangente, muito física, do qual o apóstolo Paulo ensina aqui sobre algo sobrenatural, algo espiritual, algo do qual a igreja precisa compreender. E o verso 23 desse texto, capítulo 11, verso 23, eu vou ler, os irmãos estarão acompanhando o texto, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas os 6 versos, diz assim, 1 Coríntios 11, 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu quero ler até o verso 26 desse texto, irmãos. E antes de poder expor a palavra do Senhor, eu queria que nós fechássemos nossos olhos mais um instante, pedindo que Deus fale ao nosso coração, nos dê compreensão da sua palavra e que o seu nome seja glorificado. Fechemos nossos olhos, irmãos. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, porque sabemos que toda a Escritura é inspirada por Ti, porque sabemos que essa palavra vem do céu, a despeito do Senhor ter chamado Paulo para ser o Teu profeta, o Teu servo, o Teu apóstolo, mas esse homem foi revestido do poder do alto. Ele recebeu a inspiração divina para narrar todos os fatos dos quais ele aqui compartilha com a igreja de Corinto. E esse aprendizado, a Tua palavra nos ensina que devemos praticar ao momento da ceia, esse momento em memória, esse momento que é um meio de graça, devemos participar até que Jesus volte. Então a igreja precisa estar bem instruída acerca desse momento, acerca dessa compreensão de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Afinal de contas, somos Teus servos, fazemos parte do corpo de Cristo, do qual o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos membros desse corpo. Ó Deus, nos abençoa, nos concede compreensão e aplica a Tua palavra em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado aqui na terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Temos aqui diante de nós esse texto que nós ouvimos tantas vezes. Eu mesmo já li algumas vezes esse mesmo texto e já compartilhei com os irmãos. Mas todas as vezes que estamos diante da mesa do Senhor, essa mesa que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, ela nos traz essa lembrança que ela deve ser praticada, ela deve ser exercitada, ela deve ser vivenciada pela igreja até que Jesus volte. Essas são as palavras do Senhor.
A ceia, irmãos, diferente do que muitos ensinam, ela não é um novo sacrifício, ou ela não é um sacrifício contínuo, porque o sacrifício final, completo e perfeito, já foi feito na cruz do Calvário. Nós aqui partilhamos desse momento do qual o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos que devemos, ao comer o pão e ao tomar o cálice, trazer à memória o sacrifício vicário de Cristo. A igreja precisa saber que a nossa vida está balizada na suficiência de Cristo. Nós não temos dignidade alguma de participar dessa mesa se não fora pela dignidade de Cristo, pelo que Cristo concedeu por nós. O alimento oferecido na mesa da comunhão, irmãos, não é para nutrir o nosso corpo físico, mas a nossa fé. O alimento espiritual, a compreensão de que o nosso Senhor está vivo e ressurreto, que Ele está sentado à destra do trono do Pai, do qual Ele intercede pela sua igreja diariamente, constantemente, e Ele diz estar conosco até a consumação dos séculos. A participação da ceia do Senhor nos traz à memória o sacrifício do Senhor Jesus. E Jesus, quando está à mesa com os apóstolos, Ele traz a aplicação dessa verdade para a vida deles, aumentar a sua fé, a sua compreensão. A ceia do Senhor, ela foi ordenada para ser um memorial contínuo, ao mesmo tempo que é um meio de graça, porque só participa dessa mesa, e é bom que a gente sempre traga a lembrança. Só pode comer o pão e beber o cálice aquele que um dia professou Jesus como seu Salvador, aquele que confessou diante dos homens: sim, eu creio em Jesus como meu único e Senhor e Salvador. Então todos aqueles que um dia foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, esses aí se tornam membros da igreja visível aqui na terra. Essa igreja que um dia almeja encontrar com a igreja invisível. Essa igreja que aqui na terra anda e deve andar nos caminhos do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós falamos das Escrituras, não podemos esquecer que toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. A antiga dispensação, ou o Antigo Testamento, os 39 livros que nós conhecemos, que vai de Gênesis até Malaquias, todos os profetas anunciavam a vinda do Messias, aquele da qual viria da parte de Deus. E quando Jesus veio a este mundo, relatado em Mateus e a partir dele todos os evangelhos, mostra que esse reino de Deus se estabeleceu em nós. A vinda de Cristo trouxe não apenas a esperança, mas a real, completa, tudo aquilo que o Antigo Testamento, os profetas anunciavam, se conclui exatamente nessa nova aliança de Deus através do seu Filho. Então nós temos aqui esse momento ímpar da ceia, e é ordenada pelo Senhor Jesus para que a igreja pratique, para que a igreja tome o pão e o vinho em comunhão. Como podemos participar da ceia do Senhor se não estivermos em comunhão com o corpo de Cristo? Porque todas as vezes que comemos esse pão e esse vinho, anunciamos ao mundo que o nosso Salvador não está sepultado naquele túmulo. Nós cremos no Cristo que esteve morto, mas está vivo. A despeito do que muitos ainda parece que, adoram a um Cristo naquela cruz, de cabeça baixa. O nosso Senhor é um Deus vivo e ressurreto. E a prova do cumprimento das profecias é exatamente porque o nosso Salvador, Ele ressuscitou. Mas Ele traz essa mensagem para a igreja, para que nós compreendamos o participar desse momento tão importante na igreja do Senhor. Algumas pessoas também se abstêm do momento da ceia, porque algumas pessoas que cometeram algum pecado, crentes no Senhor, que têm andado pela fé em Cristo, mas às vezes o pecado parece que afasta as pessoas. Tem pessoas que não vêm para o dia que tem ceia porque pecou durante a semana, ou talvez tenha vivido uma vida da prática do pecado e de fato se torna indigna de participar desse momento. Mas o Senhor Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados. Tanto é que a liturgia da igreja cristã tem um momento de confissão, ou seja, significa um momento em que eu me aproximo do Senhor e suplico o seu perdão. O momento de confissão de pecados é um momento de gratidão a Deus pelo perdão, porque o nosso Deus, Ele nos perdoa. Ele perdoa quando há uma confissão sincera e verdadeira. Ele perdoa porque nós nos achegamos ao trono da graça.
Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo, ao mesmo tempo que é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Por isso que o seu povo se chega diante dele com a confissão dos pecados. Então, irmãos, o pecado não deve nos afastar da comunhão. Na verdade, a comunhão deve nos afastar do pecado. Ter uma vida de comunhão no corpo de Cristo e com o Senhor nos leva a uma vida de observância da sua palavra. Como já disse o grande pregador Muti, ele disse: a Bíblia, a palavra de Deus nos afasta de uma vida pecaminosa e do pecado, ou o pecado nos afastará de uma comunhão com Deus e da sua palavra. Então, irmãos, via de regra, nós como cristãos temos um preço a pagar. Aquele que quer seguir a Cristo deve tomar a sua cruz e segui-lo, mortificando a natureza do velho homem. E isso, irmãos, a começar de mim e de você, todos nós temos que ser vigilantes, porque o nosso Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de justiça que não se compraz com a iniquidade. Então, o participar da ceia do Senhor nos traz uma reflexão. O texto continuaria dizendo, o verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Examinar significa fazer uma avaliação da nossa vida, e essa avaliação tem que ser algo contínuo e diário. Eu não vou fazer uma avaliação da minha vida apenas uma vez no ano. Eu devo andar nos caminhos do Senhor, observando que o meu Deus de amor é um Deus de justiça e que Ele requer que eu ande em novidade de vida. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para participar da ceia, Ele traz essa referência: olha, essa ceia simboliza o meu corpo e o meu sangue, que será ali derramado naquela cruz, o meu sangue, que o meu corpo será pregado naquela maldita cruz. E Jesus está sendo pregado na cruz não porque ele era pecador, não porque ele merecia a sentença da condenação da lei, mas porque ele demonstrava amor por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados. A cruz aponta para eu e você, que deveríamos estar pregados naquela cruz, porque ali havia um sangue inocente sendo derramado, e quem entregou o seu filho à morte foi o próprio Deus que enviou o seu filho. Quando nós olhamos para Abraão, quando ele oferece o seu filho, quando Deus diz: olha, é o teu filho que você vai imolar e oferecer como sacrifício, e Abraão iria fazer exatamente como Deus ordenou. Porém, Deus livrou o seu filho da morte. Deus colocou alguém para substituir a morte do seu filho Isaque, e colocou lá um cordeiro. Porém, no caso de Jesus, nada nem ninguém poderia substituir a Cristo. Ele é o único representante de Deus entre nós. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não poderia ser substituído por um outro. Ele morreu em nosso lugar. A ceia, irmãos, ela é um meio de graça. Por meio dessa participação dela, somos fortalecidos pela misericórdia, pela instrumentalidade da graça de Deus. Participar da ceia não nos faz santos, ou não nos traz a salvação. Ela é apenas um símbolo, ela apenas aponta para aquilo que a igreja deve fazer, apontando para a cruz. Eu quero compartilhar com os irmãos em 4 aspectos da ceia. O primeiro deles é: a ceia do Senhor é um sacramento da nova aliança de Deus através do seu Filho. O Novo Testamento significa nova aliança. Essa nova aliança significa através de Cristo, e por Cristo, e por meio de Cristo. Só através do que Jesus fez por mim e por você é que eu e você temos acesso ao trono da graça de Deus. Então, a ceia do Senhor é um sacramento desse Novo Testamento. Sacramento, a palavra sacramento do latim significa juramento, voto, aliança. Deus fez um voto com o seu povo através de Cristo Jesus. Irmãos, porque nós lembramos que na antiga dispensação, no Antigo Testamento, havia... O batismo era simbolizado pelo momento onde as crianças ali eram circuncidadas. Então os meninos eram circuncidados ao 8º dia. Ali significava exatamente a aliança de Deus com o seu povo, a marca de Deus para o seu povo. As filhas, elas eram marcadas pela aliança que tinha com os seus pais. Então toda menina que nascia, ela recebia o selo pela sua família. E todo menino, ele era circuncidado. Ali mostrava o sinal, a aliança de Deus para com o seu povo.
E ali era o batismo do Antigo Testamento, aquela circuncisão, aquela família da aliança, o povo da aliança, do qual Deus enviou os seus profetas para apontar o caminho. Ao mesmo tempo que o Senhor também, quando mostra aquele momento da libertação do povo do cativeiro do Egito, Ele vai ali estabelecer a Páscoa do Senhor. A Páscoa é exatamente aquele momento do qual o Senhor liberta o seu povo com o derramamento de um sangue de um cordeiro. Aquele cordeiro simboliza Cristo Jesus na cruz. Então aquele sangue do cordeiro que era derramado e aspergido nos umbrais e nas soleiras da porta apontava para aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro. Então também faziam parte da aliança do Senhor. Então, irmãos, quando nós participamos da ceia, esse sangue de Jesus que é derramado simboliza o sangue do cordeiro, do qual o sacerdote derramava o sangue do cordeiro e aspergia para que através daquele sangue a ira de Deus fosse aplacada. Meus irmãos, o sangue de Cristo aponta para a purificação dos pecados. O acesso ao trono da graça está tão somente, exclusivamente em Cristo. Não existe nenhum outro substituto, não existe nenhum outro nome dado entre os homens na terra, do qual nós alcancemos a dádiva da vida eterna, senão tão somente em Cristo. A nossa salvação não depende de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Maria, ou de José, ou de Moisés, mas de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem dessa nova aliança está exatamente apontada para Cristo, o nosso Redentor. E nada nem ninguém poderia substituir o papel de Cristo, porque Jesus foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Jesus cumpriu todas as demandas da lei e nos trouxe acesso a Deus. Então todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e confessa-o diante dos homens, ele recebe a dádiva da graça. A salvação, irmãos, de fato é algo que vem do trono da graça. A salvação não pode ser, conquistada por obras aqui na terra, por minha competência ou por habilidade quaisquer. A salvação só está em Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Cristo Jesus. A ceia aponta para exatamente esse meio de graça, porque todos aqueles que participam da ceia, eles antes confessaram Jesus como Salvador, eles creram em Cristo como seu Redentor. E também, em segundo lugar, a ceia do Senhor significa dar e receber o pão e o vinho, de acordo com a ordem do nosso Senhor Jesus. O texto nos diz exatamente assim, no capítulo 11 de Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, quando nós participamos da ceia, o pão não se transforma no corpo, não há nada místico, nada, diferente no pão, ele continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho, não há uma transubstanciação, não há uma consubstanciação. Também Cristo não está dentro do pão ou no vinho, mas Jesus, o Senhor, está presente espiritualmente em nosso meio. A palavra do Senhor diz: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Quando nós partilhamos da ceia, nós lembramos das palavras do Senhor, anunciar a morte dele até que ele venha. O mês passado, que faz apenas alguns dias, o mês de agosto, tivemos aqui todos os domingos pela manhã e à noite alguém falando sobre o indo pregar o Evangelho. Porque o Senhor nos chama, uma vez que nós confessamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, uma vez que entregamos as nossas vidas ao Senhor e seguimos os seus passos, aprendendo todos os seus preceitos e toda a sua lei, e pedindo a Deus perdão porque somos pecadores e que o Senhor nos aumente a fé, o Senhor nos chama para sermos sal e luz do mundo, para que as nossas boas obras glorifiquem a Deus diante dos homens. Essas boas obras são frutos de justiça, é a habitação do Espírito Santo em nós. A habitação do Espírito Santo só é possível naquele que foi regenerado, aquele que foi transformado pelo lavar, não dessa água do batismo que ela simboliza, mas o lavar purificador do alto. Meus irmãos, participar da ceia nos traz o apontamento, porque Cristo conquistou para mim e para você a vida eterna. Ele conquistou para mim e para você o perdão dos pecados. Ele conquistou para mim e para você, a libertação da condenação e do jugo do nosso inimigo.
do qual ele é o acusador, mas nós temos o advogado que está ao lado do Pai, que intercede por nós. A oração sacerdotal de Cristo em João 17 é a oração mais belíssima que existe em todo o texto bíblico, porque ali o Deus Filho intercede e roga ao Deus Pai pela sua igreja, pelos seus discípulos, por aqueles que viriam a crer. Meus irmãos, participar da ceia de fato é não apenas um memorial, mas é um meio de graça. O Senhor nos conquistou com sua graça e com o seu amor. Cristo ensinou aos seus ministros que deveriam tomar o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo, e reparti-lo entre a sua igreja. E o texto nos mostra que tomar o vinho, que simboliza o seu sangue, e distribuir eles com ações de graça. Da mesma forma que o pão tem o que simboliza o seu corpo, nos dado por meio de graça. Fazer parte da igreja do Senhor é algo que eu e você não merecemos, mas pela graça de Deus, como diz Paulo, pela graça nós fomos alcançados, pela graça nós somos salvos. A salvação não é mérito humano, é um dom de Deus, é uma dádiva do alto. Então nós sabemos que o pão e o vinho, eles continuam sendo os elementos que nós conhecemos, mas eles são consagrados. Tanto é que o texto diz que o Senhor Jesus, ele ora, quando diz o texto, e tendo dado graças, antes do Senhor dar o vinho e o pão para os seus discípulos, ele roga ao Pai, ele ora: Deus, santifica esses elementos, santifica o teu povo. Os elementos não têm poder de nos transformar mais santos, mais puros, ou os elementos, ou participar da ceia, não nos dá o passaporte do céu. Mas em crer em Jesus como Salvador, e seguir os seus passos, e confessá-lo diante dos homens, meus irmãos, não podemos viver a vida cristã sem falar de Cristo, sem convidar aqueles que estão lá fora para ouvir o Evangelho. Nós precisamos entender que eu e você fomos chamados por Deus para ser sal e luz da terra. Nós não podemos ser sal e luz apenas sendo conhecedores do Evangelho, apenas sentados no banco, apenas confortavelmente vivendo uma vida de cristão, do qual eu posso pegar o jargão teológico de que eu posso dizer: uma vez salvos, salvos para sempre. Mas aquele que é salvo, ele tem que ter frutos de uma vida transformada, ele tem que ter frutos e dar frutos, ele tem que frutificar a 10, a 100, a 1000. Todo nascido de Deus, regenerado, ele não guarda a mensagem de esperança para si, porque quando eu deixo de pregar o Evangelho, quando eu deixo de viver o Evangelho, eu tenho demonstrado outra coisa, e não amor ao meu próximo. Jesus disse que toda a lei e os mandamentos se resumem: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso demonstrar amor às pessoas se eu não compartilho com ela das bênçãos dos céus, as bênçãos celestiais? O texto diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Esta mensagem é para a igreja do Senhor. Eu e você precisamos pregar ao mundo que Jesus morreu por mim e por você, que Jesus nos ama, que Ele intercede por nós. Em terceiro lugar, irmãos, a ceia do Senhor proclama o que nós já sabemos: Ele morreu naquela cruz. Quando Jesus morre na cruz, morre também os nossos pecados, morre também a condenação eterna. Também Ele vence todas as potestades e principados, porque também Satanás foi vencido naquela cruz, porque um justo venceu. Um justo ofereceu-se a si por sacrifício, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que foi fiel a Deus, aquele que não cedeu à tentação, aquele que não se deixou levar pelos rudimentos desse século, mas ele foi fiel a Deus até o fim. Jesus representa, irmãos, visivelmente o Deus que habitou entre nós. O Filho de Deus, irmãos, é o nosso Senhor. E essa é a verdade central de todo esse sacramento. Jesus está conosco. A igreja do Senhor tem a garantia da vida eterna em Cristo. A garantia da nossa salvação está em Cristo. Irmãos, nós nessa vida podemos conquistar muitas coisas. Nós podemos chegar no topo mais importante social que nós temos nesse mundo. Mas ainda que você alcance todas as coisas e desfrute tudo que esse mundo pode oferecer, se você não tiver Cristo como seu Salvador, se Ele não for o seu Redentor, se você não confessar os seus pecados, se você não se prostrar diante dEle e confessar que Ele é o seu Salvador, ainda que você conquiste muitas coisas aqui na terra,
você é o mais infeliz de todos os homens. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela deve proclamar o Evangelho, viver pelo Evangelho, porque por meio da Santa Ceia, a igreja deve testemunhar ao mundo a sua comunhão com o Cordeiro de Deus. Nós não somos telespectadores do Evangelho, nós não somos ouvintes fiéis do Evangelho. Nós devemos ser semelhantes ao Filho de Deus, nós devemos seguir os passos de Cristo, nós devemos ser imitadores de Jesus, nós devemos imitar na graça, na misericórdia, na justiça, na verdade. Nós devemos amar indistintamente, perdoar uns aos outros, como nos fala lá o Evangelho de Mateus. Devemos ser um povo que de fato se pareça e ande de conformidade com o Evangelho. A ceia do Senhor nos leva, irmãos, a compreender que Jesus morreu por um povo santo, um povo do qual Ele comprou com a sua própria vida. Jesus não morreu para que todos indistintamente venham a Ele da maneira que estão, não, mas que se arrependam dos seus pecados, que deixem seus pecados e confesse Jesus como nosso Salvador. O Senhor Jesus nunca prometeu riquezas e bênçãos, nem prosperidade financeira. Ele promete bênçãos espirituais. Mateus 6,33, buscai o reino, essas outras coisas vos serão acrescentadas. Salmo 37,25, já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal. Esse homem era o homem mais próspero que havia em todo o Oriente. Por que será que esses homens eram abençoados por Deus? Porque eles temiam ao Senhor, porque eles andavam com Deus, porque eles criam na palavra do Senhor. Comer e beber, irmãos, participar da ceia sem discernir o corpo de Cristo, é ingerir para si juízo diante do Senhor. Porque se alguém não crê em Jesus como seu Salvador, ele não deve partilhar da mesa. É o que a palavra de Deus nos diz. Se alguém não crê que Cristo morreu pelos seus pecados, ele não deve se assentar à mesa da comunhão e partilhar, porque essa mesa faz parte de um corpo, do qual nós professamos que Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, diz aqui, por isso, aquele que comer o pão, verso 28, e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando nós nos assentamos na mesa, nós falamos com Deus: Pai, tem misericórdia, porque eu sou pecador, eu não sou digno de participar da tua mesa. Senhor, me perdoa porque pequei, mas esse pecado é confessado e deixado. E se porventura eu pequei contra o meu irmão, eu vou lá me reconciliar com ele. E não é aquele aperto de mão ou aquele abraço, sabe, meio que fingido, mas é olhando nos olhos, falando do coração. Porque nós não podemos andar lado a lado com o Senhor enquanto não amarmos o nosso semelhante. É isso que o apóstolo João diz. Aquele que diz que ama a Deus deixando de amar o seu irmão é mentiroso. Nós precisamos dizer: Pai, tem misericórdia, aumenta a minha fé, ensina-me a amar. Não amar aqueles que me amam, mas amar aqueles que me odeiam, aqueles que se tornaram meus inimigos. Senhor, eu devo amá-los, eu devo perdoá-los, eu devo orar por eles todos os dias. Eu devo rogar pela tua graça, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele ensinou aos seus discípulos não o conceito do amor, não o conceito da oração, mas efetivamente amar, efetivamente colocar os joelhos no chão, porque aquilo que parece impossível a nós, é possível a Deus. É impossível a mim e a você amar o nosso inimigo, mas o Espírito Santo torna isso possível. Ele quebranta o coração, Ele nos faz, sabe, Ele nos quebranta, nos humilha e nos faz semelhante ao seu Filho. A igreja do Senhor tem que ser sincera e verdadeira, assim como Jesus disse àquela mulher: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em sinceridade, em espírito e verdade, ou seja, de forma sincera, verdadeira, sem fingimentos. Precisamos amar a Deus e amar os nossos irmãos, porque da maneira que eu deixo de amar os meus irmãos, como posso eu ter amor com Deus que me perdoou dos meus pecados? Esse amor vertical com Deus só é possível quando eu amo horizontalmente, quando eu amo os meus irmãos, quando eu perdoo, porque eu quero ser perdoado por Deus, e eu tenho que estender o perdão.
Essa é a oração de Jesus. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Cristianismo, a marca do cristianismo é o amor. A marca do cristianismo é a justiça. Em quarto lugar, irmãos, a ceia do Senhor tem como propósito edificar espiritualmente o povo pactual, ou seja, o povo da aliança. A ceia do Senhor, irmãos, esse propósito é nos trazer como a unidade de um corpo. Nós somos de fato membros do corpo e devemos viver a comunhão. A comunhão não é um cântico, a comunhão não é um abraço, a comunhão não é um sorriso, a comunhão é uma vida andando junto. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A comunhão é a vida de orar uns pelos outros. A comunhão é a vida de perdoar uns aos outros. A comunhão significa uma vida altamente pautada nos valores do reino de Deus. A comunhão deve ser sincera e verdadeira, ela deve transformar a nossa vida, porque se dentro da igreja não houver amor, não houver justiça, não houver verdade, essa igreja não tem mensagem cristã, não tem a mensagem do reino de Deus para falar às pessoas. O Catecismo Maior de Westminster nos ensina, o Catecismo Maior de Westminster são nossos símbolos de fé, são nossos livros de doutrina, e ele nos ensina que aqueles que participam corretamente da ceia, em primeiro lugar, eles confirmam a sua relação com Cristo, que é o Salvador deles. Então, todo aquele que participa da ceia, eles entendem: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu conheço a Jesus não de ouvir, mas eu tenho comunhão com Ele diariamente. Eu conheço a Jesus porque eu sigo os seus passos e eu me alegro nos seus ensinos, na sua palavra, e eu compreendo que eu devo andar segundo as suas verdades. O Catecismo também nos mostra que todos aqueles que participam corretamente da ceia são renovados, são fortalecidos pela decisão de viver uma vida de gratidão e obediência a Deus. Irmãos, ser grato a Deus, é isso que Deus espera encontrar no seu povo. Não significa que nós não temos desafios, problemas, lutas, dissabores, angústias, depressão. Todos nós passamos nessa vida por momentos de dificuldade, de lutas. Jesus disse: no mundo vocês terão muitos problemas, muitas lutas, mas isso não é o fim da caminhada. Crede em mim. O Senhor Jesus diz que o nosso coração não deve ser turbado, não deve viver atormentado. Eu devo confiar em Cristo. Eu devo depositar a minha esperança no meu Salvador. E assim eu sou fortalecido de uma vida de gratidão. Quantos de nós temos esquecido de ser gratos a Deus? Será que precisa acontecer algo extraordinário, um livramento? Eu quero agradecer aos irmãos porque eu estava indo numa viagem e o meu avião caiu e só eu sobrevivi. Que bênção, de fato, foi um livramento de Deus. Mas será que eu tenho gratidão a Deus para dizer todos os dias: Senhor, eu te dou grato pelo alimento, eu te dou grato pela minha família, eu te dou grato pelo meu lar, eu te dou grato pelo meu trabalho, eu te dou graça, Senhor, pelo meu deitar e o meu levantar. Será que nós temos motivos de forma ordinária para sermos gratos a Deus? Eu te agradeço porque eu tenho ido, saído semana a semana e o Senhor tem me livrado de todo mal. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Quantas vezes nós temos sido gratos, porque a ceia do Senhor nos faz ser gratos a Deus pelo seu Filho Jesus, que nos conquistou a vida eterna. E também ainda diz que participar da ceia nos traz a testificar e renova o seu amor de comunhão com os irmãos. Então, quando eu participo da ceia, eu preciso entender que a comunhão que eu devo ter com os irmãos, ela deve ser real e verdadeira. Não pode ser uma comunhão fingida e falsa. Eu devo de fato olhar para os meus irmãos, amá-los, abraçá-los, viver com ele dia a dia, intercedendo. Eu vou ver o meu irmão, às vezes nós olhamos para o irmão e não gostamos de atitude, de aspecto, de forma como age, mas quem de nós somos perfeitos? Quem de nós podemos dizer: eu não tenho falhas? Antes de olhar a trave do olho do irmão, o cisco do olho do irmão, eu preciso entender que há uma trave no meu olho, do qual eu não consigo enxergar os meus próprios erros, os meus próprios deméritos, ou seja, própria essência em minha natureza, que não há ninguém na terra que seja bom o suficiente.
Foi isso que Jesus ensinou, porque bom só é Deus. Quando nós participamos, irmãos, corretamente da ceia do Senhor, nós somos fortalecidos, edificados na nossa relação com Deus e com os irmãos. Não pode haver comunhão com Deus sem haver comunhão com os irmãos. Não pode haver um divórcio entre a minha vida com Deus e a vida com alguns irmãos. Eu amo alguns, eu amo muitos, mas eu não consigo amar todos. E Jesus nos ensina a amar, não apenas os que nos amam, mas aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos amam. Porque participar da comunhão do Senhor é participar do relacionamento real e sincero com o Senhor. Por último, a ceia do Senhor aponta, irmãos, para o retorno do Senhor Jesus. É isso que o Senhor fala para os seus apóstolos, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando, os sinais na terra são cada vez mais visíveis e nós precisamos aguardar a sua vinda preparados. Como diz o Salmo 1, meditando de dia e de noite na sua palavra. Como diz o Salmo 1, sendo feliz, bem-aventurado, aquele que está em comunhão, aquele que anda, aquele que não se assenta ou que convive na roda dos escarnecedores ou na prática do pecado, mas aquele que tem o seu prazer na lei, nela medita de dia, de noite. Ou seja, essa comunhão com Deus, esse culto doméstico, esse momento em que eu falo com Deus e eu oro pela igreja, eu oro pela minha família, eu oro pela minha vida, eu oro por aqueles que não conhecem, e a igreja precisa orar para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho da misericórdia e da justiça. Nós precisamos anunciar, porque a ceia do Senhor nos diz para anunciar ao mundo a morte do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a Santa Ceia testemunha ao mundo que Jesus está vivo, que o nosso Salvador há de voltar, que Ele está sentado diante do trono do Pai, que Ele intercede pela sua igreja, e que a igreja do Senhor precisa ser fiel naquilo que o Senhor nos ordena. Nós precisamos de saber, irmãos, que se o nosso coração houver qualquer outro sentimento que não seja amor, misericórdia, justiça, esse não é o sentimento de Cristo, nem o que Ele deseja encontrar na sua igreja. Por isso que o texto, se a gente continuasse lendo, diz o texto, o verso 29 do texto de 1 Coríntios 11, pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós precisamos ser vigilantes, precisamos entender que o Evangelho nos traz responsabilidades, nos traz compromisso, nos traz uma vida pautada na palavra de Deus. Eu não posso viver da maneira que eu quero, sem observar os preceitos da lei do Senhor. O Senhor nos libertou, nos concedeu a liberdade para viver uma vida de santidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. É a compreensão de que o Senhor, quando salva, quando chama, como justifica, nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão do Supremo Juiz. Ele justificou. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa justificação, essa salvação não nos dá abertura para uma vida pecaminosa, uma vida desajustada, uma vida descompromissada. Pelo contrário, nos traz ainda mais a observância à palavra, a buscar uma vida de santidade, sem a qual não poderemos ver ao nosso Deus. Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Mateus capítulo 5. Limpos de coração não significa que a gente vai chegar aqui em um estágio de plena perfeição, mas é aquele que teme a Deus e que se alegra no Senhor. Eu quero terminar lendo o texto de Apocalipse, capítulo 19, versos 7, 8 e 9, que diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus.
Bem-aventurado aquele que participa da mesa da comunhão do Senhor, com o seu coração quebrantado, compungido, entendendo que o Senhor morreu para constituir um povo santo, um povo que ande nos seus caminhos, que glorifique a Deus com a vida santa, piedosa, uma vida que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da igreja. Que Deus nos abençoe, amados, e que Deus aplique a sua palavra e que possamos assim viver para a glória do Senhor enquanto aqui vivemos. Amém?